Momento do Discipulado. Para servir de modelo discípula. A Ruth era uma pessoa desconhecida de Israel, morava lá em Moabe e não sabemos de muito sobre ela em Moabe. De qualquer forma, ela não conhecia o Deus verdadeiro. Lá em Moabe não sabemos como era a vida dela. Quando uma família fugindo de Israel, ou melhor, buscando uma situação melhor em Moabe, havia fome em Judá, eles foram para Moabe, eles buscaram uma situação melhor financeiramente. Não foram lá para fazer a obra de Deus, não. Mas nós vemos Deus agindo, porque apesar da motivação deles ser econômica e não espiritual, Deus os usou lá, e é o que eu quero focalizar aqui, através da Noemi. Hoje, muitos brasileiros vão para o exterior apavorados, com medo de assaltos, ou buscando uma situação financeira melhor, ou atraídos por uma qualidade de vida melhor no primeiro mundo. Muitos brasileiros estão indo para o exterior, são milhões e milhões e milhões de brasileiros que estão indo para vários países de primeiro mundo. Bom, apesar de a motivação da maioria deles não ser de Deus, Deus os usa lá onde eles estão. A exemplo da família do Elimeleque, da Noemi e de seus filhos Malom e Quilion. Aparentemente os filhos eram jovens quando eles foram, e lá amadureceram. A Bíblia não diz quantos anos eles passaram em Moabe. Eles amadureceram, se casaram por lá, dando a entender que ficariam. E se Deus não agisse, eles ficariam por lá. Quantos brasileiros hoje estão indo para o exterior e pelo jeito vão ficar por lá, se Deus não agir de uma maneira mais forte, eles podem ficar por lá. E é para a gente poder entender essa situação, mesmo não sendo movidos por uma direção de Deus, Deus os usou lá. Primeiro, Deus matou o Elimeleque, e depois os filhos se casaram lá e Deus matou os dois homens também. Aí ficou só a Noemi e acompanharam as noras Ruth e Orfa. A Noemi começou a ver a coisa apertada lá. Não havia Auxílio Brasil, pensão de INSS, nada disso. Eles dependiam do trabalho. E quando eram mulheres, não faziam um trabalho pesado de homens. Então a situação financeira piorou bastante. Elas começaram com toda certeza a passar necessidades. Pela cultura de Israel, que também era vigente em Moabe, as moças, quando se casavam, se tornavam esposas e o marido morria, elas ficavam viúvas. Elas eram propriedade, digamos assim, elas eram ligadas à família do marido. Elas não voltavam para a família delas. Mas a Noemi, não querendo aguentar o peso das duas, mandou que elas voltassem para a casa dos pais delas. Isso não era normal. A Ruth não aceitou e a Noemi, a Orfa voltou, mas a Ruth não quis deixar a Noemi e a acompanhou. A Ruth teve uma visão de um Deus que ela não conhecia. Ela amou a Deus, ela tinha uma sede, digamos assim, natural. A gente não sabe a que nível e como a gente avaliar isso, quanto
ela nasceu com isto, o quanto ela desenvolveu durante a vida dela essa sede pela verdade. É um mistério que está envolto aí na predestinação de como a Ruth já tinha essa sede pela verdade. Quando ela conheceu um Deus da verdade, ela amou esse Deus. Apesar de aquela família não viver direito a vida que esse Deus desejava, mas ela entendeu que esse Deus era o Deus da verdade. E ela quis esse Deus e fez essa declaração para Noemi: o teu Deus agora é o meu Deus. Ela se converteu ao Deus de Israel. E muita coisa aconteceu e ela voltou. Ela se dispôs a todo e qualquer trabalho servil e ela se dispôs a obedecer, passar fome e necessidades. Ela estava disposta a ser fiel para poder servir a esse Deus verdadeiro. E ela começou a ser discipulada pela Noemi. A Noemi não praticava, mas sabia teoricamente. Interessante, Deus usou a Noemi, embora em nenhum momento ela fosse exemplo de virtude, de vida serviçal, de temor a Deus. Não, a Noemi era uma crente esperta. Hoje as igrejas estão cheias de crentes espertos, 10, 20, 50 anos, crentes tradicionais com a vida já bastante estabelecida, que vivem de esperteza. Eles conhecem bastante da Bíblia, mas não praticam, não evangelizam, não se santificam, amam o mundo e eles não choram aos pés de Deus pelo que acontece no país. Eles são crentes religiosos. Mas Deus usa também essa gente. Como usou a Noemi, Deus usa. Quando uma pessoa carente, chorosa, passa perto de um crente religioso, assim, digamos, bem tradicional, bem antigo, na igreja, ele sabe ensinar. E Deus usou a Noemi, Deus usa esses crentes religiosos também. Podem até não ser salvos. Jesus disse: olha, muitos estão na igreja que não vão ser salvos. Quando chegar naquele dia que eu rejeitar as pessoas, alguns vão dizer: mas Senhor, eu era da igreja, tinha cargos, eu pregava, eu orientava, muita gente veio ao conhecimento do Senhor através de mim. O Senhor vai dizer: eu nunca te conheci. As pessoas vieram, virtude delas, Deus agiu na vida delas, você transmitiu aquilo que você sabia, mas não praticava. Então, saber a palavra de Deus não salva ninguém. É obedecer que salva. Aquelas pessoas que são crentes, até obreiros que fizeram até milagres no nome do Senhor, que forem para a condenação eterna, irão pelo que praticam e pelo que deixaram de praticar, e não por saber ou não saber a palavra de Deus, entende? A Noemi é um tipo bíblico, é um símbolo para nós de um crente acomodado, religioso, esperto, assistidor de reunião e até telespectador. Na pandemia, né, ele nem vai à igreja, ele acompanha de casa. Nunca deixa de ser crente. É uma Noemi na vida, que Deus usa até, mas que não vai ser salvo. Eu espero, com essa palavra, alertar você, mas a Ruth é o exemplo para nós. Ela viu não os defeitos da Noemi, mas ela viu a palavra de Deus que a Noemi sabia. A Noemi não foi virtuosa, mas ela sabia a palavra de Deus. O discípulo não está olhando para os defeitos do seu líder. Ele está querendo extrair a verdade do seu líder. Eu era um aluno um pouco diferente, sempre fui aluno de destaque, dos primeiros, se não o primeiro, a maior parte da minha vida de estudos
que se prolongou pela vida profissional adiante. Ou seja, ainda por muitos anos na minha vida profissional, o que eu mais fiz foi estudar. E eu era um aluno diferente, eu não esperava o professor me ensinar alguma coisa. Eu via o que eu podia extrair do professor. Eu era um perguntador mor. Eu procurava sentar na frente da sala e ia analisando o assunto. E onde eu tinha dúvida, eu perguntava. Eu não tinha receio de perguntar 2, 3 vezes o mesmo assunto. Eu queria ter certeza de aprender. Eu extraía do professor alguma coisa. Eu não esperava que o professor me ensinasse. Entende? O discípulo quer extrair do seu líder o melhor de Deus. Ele não espera o seu líder falar, mandar. Ele vai buscar, ele tem sede, ele quer receber. É assim que Deus espera de nós. Você não fica acomodado esperando Deus mandar você fazer alguma coisa. Você se levanta e se oferece, como Isaías. Senhor, eis-me aqui, já estou querendo ir, não vou ficar esperando. Eu só espero que o Senhor me envie. Me diga o que fazer, aonde, como, porque eu já estou querendo ir, Senhor. É isso que Deus quer. Você é uma pessoa assim? Pense bem e responda para Deus. Você é uma pessoa que quer fazer as coisas para Deus, como a Ruth? Então a Ruth deixou para nós muitos exemplos. Ela obedeceu, foi serviçal, ela se humilhou, ela, na frente de todos, ela se abaixava para ficar catando grãozinhos de trigo e de cevada. E com essa atitude de humildade, ela ganhou a admiração de todos que estavam ao seu redor. Deus quer que sejamos humildes. Nós estamos vivendo uma época de crentes soberbos, crentes que pisam na cabeça do diabo, que resolve, que põe, depõe o presidente, que fazem, acontece, que ganham dinheiro, são os tais que fazem, acontece. Uma geração de crentes assim, espertos. Deus nos quer humildes, são bem-aventurados os que são de espírito humilde. É assim que Deus nos quer. Você é assim, meu irmão. Você é assim, minha irmã. Pronta para servir a todas as suas irmãs à sua volta. Gosta de pegar na vassoura lá na casa da irmã, ajudar a varrer. Quando você passa e vê alguma coisa por fazer, você vai lá e arranja, ajeita aquilo, pega um papel no chão, você limpa uma parede. Você está pronta a servir. Meu irmão, você quer ser servo, humilde, servir aos irmãos. O maior aos olhos de Deus é aquele que serve. Nós estamos vendo pessoas vivendo um evangelho totalmente diferente nos nossos dias. Evangelho da sofisticação, evangelho da arrogância, evangelho do que faz, que acontece, que decreta, enfim, um evangelho de soberba. E o evangelho de Jesus é um evangelho de humildade, é o evangelho que ganhou a Ruth. A Ruth ganhou todos que estavam ao seu redor e obedecendo a sua líder, ainda que não fosse maravilhosa, mas ela ganhou o direito de se casar com Boaz e ser progenitora de Davi e de Jesus. Siga o exemplo da Ruth. Seja humilde, uma pessoa de espírito humilde, e você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Você quer?